Diga com quem tu andas. E eu direi quem tu és. Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Essa foi a mensagem trazida pelo pastor Henrique no nosso Sunset for Jesus. E foi uma mensagem que impactou bastante a gente, né? Sim. Sobre questões relacionadas à nossa identidade, sobre quem anda à nossa volta. E eu acho que é um tema muito pertinente para a nossa geração. Com certeza. O tema identidade, né? Ele sempre volta em algum momento das nossas vidas. Sim, sim. E antes de mais nada, eu acho que é muito importante a gente observar, começar a pensar sobre as pessoas que a gente tem andado, né? Nós, como juventude, a gente entrou aqui mais ou menos na nossa adolescência, Sim. né? Que é um período em que você está buscando muito entender quem você é, que você está buscando muito encontrar no outro algum tipo de identificação, encontrar o seu lugar no mundo, porque é um período de muitas dúvidas, é um período de muita confusão. Sim. E às vezes ter pessoas ao seu lado que gostem das mesmas coisas que você é o que muitos jovens procuram, Sim. sabe? Só que às vezes isso pode acabar levando um outro lugar, às vezes em amizades não tão boas, que te levem para caminhos que não sejam tão saudáveis para você. Sim, porque é nesse momento de tantas incertezas que a gente está buscando por uma certeza, Sim. né? E essa certeza a gente só encontra em uma pessoa, Sim. Jesus, né? Exato. Eu e a Ana, a gente estava refletindo sobre como foi diferente para nós duas termos crescido com essa certeza Sim. de Jesus, sabe? Dessa certeza que nós pertencemos a alguém. Porque quando a gente escuta de outros amigos, acompanha a trajetória deles, de que a adolescência, começo da vida adulta foi um período muito difícil, de que você tem que tomar decisões sendo ainda tão imaturo, né? De Sim. que faculdade que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar. E não que Vou ter minha casa com 20 anos. Sim, nossa. E não que a gente não passou por esse tipo de angústia, né? Porque Sim. a gente ainda é muito nova. Mas caminhar com Jesus tornou as coisas mais leves. Deu um solo firme para que a gente pudesse andar. Sim. Principalmente porque, assim, que nem ela disse, são tantas questões jogadas pra cima de nós, né? Nossa, você precisa ter sua casa, você precisa ter seu carro, você precisa ter a sua faculdade, né? E nessas decisões de tipo, qual tipo de carro eu vou ter? Aonde eu vou morar? Qual faculdade eu vou fazer? A gente joga essa responsabilidade, querendo ou não, pra Jesus. A gente pergunta pra ele, Jesus, o que você quer agora de mim? O que eu devo fazer? Qual caminho eu devo seguir? Sim. Hoje eu tava até refletindo como eu queria fazer a faculdade de História. Gente, até hoje, o meu maior sonho é fazer uma faculdade de História, me formar nessa área. Mas não foi o caminho que Deus teve pra mim, Sim. sabe? Foi um momento que eu passei por grande incerteza na minha vida. Eu falei, então se não for História, vai ser o quê? Bom, e eu tive resposta buscando ao Senhor. Mas no mundo eles não têm isso, né? Eles não têm pra quem perguntar, quem seguir, porque por muitas das vezes, era o que a gente estava falando também, nossos pais não fizeram faculdade. Sim. Muitos pais também ainda nem têm a sua própria casa própria. Como assim você vai ter um exemplo, né, do que eu vou ter e seguir se os meus pais não tiveram, Sim. né? Tem muito essa questão também. Sim, e eu acho que é como você falou, nessas angústias, você acaba buscando no outro, né, uma resposta, né? E como que outros seres humanos, né, que estão em formação, que ainda não têm completa certeza sobre o que querem, vão te dar uma resposta. Sim. Eu acredito que pode ser, sim, pessoas que te acolham, que façam com que você se sinta bem, mas ainda assim a gente precisa buscar de alguém que nos criou, buscar de alguém que Sabe de tudo. Que sabe de tudo, que vai apontar o caminho que a gente pode seguir. E é como a Ana falou, às vezes a gente tá nesse período em que a gente quer coisas, mas que a gente não sabe exatamente se isso é pra nós. E quando a gente tem um relacionamento com o Senhor, eu não acredito, talvez, que você vai entender de forma nítida de que Deus vai falar, sim, você vai fazer essa faculdade. Eu não acho que seja tão simples assim. Não acho que Deus tome decisão por nós, mas Ele nos dá a sua palavra para que a gente tome decisões sábias. Sim, Ele te dá a direção. Exato, né? Ele nos dá a direção, porque ele deu pra gente o poder de escolha, Ele é um Deus criativo que, se a gente tomar as nossas decisões de acordo com a palavra dele, Ele vai abençoar, Ele Tudo vai estar ir conosco. bem. Tudo vai ir bem, né? Porque a gente tá com Ele. Tipo, tá bom,
a minha decisão de história não deu certo, mas eu fui pra pedagogia e agora eu vejo que realmente esse era o caminho que o Senhor queria pra mim. No momento não estava tão claro. Não foi realmente uma voz audível falando, olha, é isso aqui, ó, pega pra você. Não foi. Mas eu segui, e nisso que eu segui, eu fui tendo certeza conforme eu fui prosseguindo na direção que ele queria, entendeu? Ainda assim, era um momento de incerteza, sim, mas eu sabia em quem eu estava confiando, é diferente. Eu não estava indo lá porque era um solo firme na pedagogia, não, era porque Deus estava comigo e estava ao meu lado me guiando. E essa certeza a gente não tem nas nossas amizades. Era algo que eu também estava comentando, que as pessoas, elas se vão, gente. Elas mudam seus ciclos sociais. Os amigos que eu tinha 4 anos atrás não são os meus amigos de agora, recentemente. Não são os que eu vou ter há 4 anos à frente. Sim. Entendeu? É tudo muito diferente. As pessoas vão e vão. Sim. Mas Deus permanece. Ele permanece e Ele nos ensina através dessas relações, Ele nos ensina através desses amigos. Porque por mais às vezes que sejam pessoas que não conheçam a Ele totalmente, elas foram criadas por Ele. E elas carregam uma porção da imagem do Senhor, que a gente pode olhar para Ele e falar, nossa, Ele pode não professar da mesma fé que eu, mas Ele conhece, Ele tá me indicando aqui que ele é criatura de Deus também, que ele é criado pelo Senhor. E também isso faz a gente pensar que como que a gente está sendo visto pelas pessoas, como que essa nossa relação com o Senhor está sendo vista. Será que é nítido para os outros que a gente serve a um Deus? O pastor estava falando, né, sobre Atos 4, que ele fala desse episódio em que Pedro e João, eles estavam ali, eles curaram aquele homem com um pouco que eles tinham e as autoridades observaram isso. Então, o pastor estava falando dessa questão de que somente de ver a ousadia que Pedro e João tinham, eles viram um poder de Jesus. Então, será que quando eu vejo na vida da Ana, ela tendo coragem para seguir os sonhos dela, será que com isso eu consigo ver um Deus que ela buscou priorizar, que ela buscou consultar em primeiro lugar? Isso é muito legal, porque assim, você não precisa estar falando 24 horas por dia. Jesus, 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 Jesus. Não, o seu exemplo, né? As suas atitudes vão falar muito mais que as suas palavras por muitas das vezes, né? Sim, nesses lugares onde às vezes a gente se sente confortável, se você é alguém que frequenta a igreja, às vezes parece que lá fora você vai poder fazer o que você quiser, que você é de um jeito dentro da igreja, que você é uma outra pessoa lá fora. Mas será que a gente para pensar quem é o mais importante que está nos vendo, sabe? Que os olhos de Deus estão por toda a terra. Ele vê o oculto, ele vê o escondido. E às vezes você está enganando a si mesmo. De que você pode ser de um jeito nesse lugar, pode ter um dialeto bonito, falar de uma maneira assim, um crentez, assim, de tipo, irmão, vaza e tal. E aí chega lá fora você é totalmente outra pessoa. E isso é o que ele fala também sobre Malaquias, de que vai ser provado quem serve a Deus e quem não serve. E você é quem hoje? Quem que você é nesses lugares onde as pessoas que talvez elas não sirvam a Deus estão te vendo? Né? Por que viver uma vida dupla? Não é verdade? Por que ser uma coisa na igreja e lá fora ser outra? Porque você não pode ser um só, né? Você tem vergonha do que as pessoas vão falar ou você tem vergonha de Cristo, né? Sim. Porque assim, se você ama realmente a Cristo, você não vai querer esconder o seu maior tesouro, você vai querer falar sobre Ele, você vai querer demonstrar como é servir a Ele. Isso vai estar dentro de você, né? Esse anseio, essa necessidade de demonstrar, entendeu? Às vezes, que nem eu falei, não precisa falar, mas só de você estar fazendo um bom trabalho, você está, sendo educado, você está cuidando, zelando das coisas que estão nas suas mãos, já vai demonstrar a diferença, porque o mundo lá fora que a gente vê, você já não vê mais pessoas tão educadas como antes. Você já não vê pessoas respeitando as outras como antes. Hoje está tudo muito confuso, as pessoas já não sabem mais como viver realmente em sociedade. E você sendo essa diferença, já vai demonstrar quem você está servindo. Porque por muitas das vezes você só de licença, por favor, obrigado, a pessoa já fica, que isso?
Que educado que Que você educado, que diferente. É o mínimo, né? Eu sou uma pessoa. Então, isso fala muito sobre a quem você está servindo. Sim, eu acho isso muito, assim, maluco, né? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa forçada, de como se a gente vivesse sobre uma ditadura, de um Deus que é punitivo, de que se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não. A gente entende que ele é digno. Sim. A gente entende que, cara, um homem tão bom que entregou seu filho pra morrer por alguém como eu. Que representou tantas minorias. Exato. Deu voz a tantas pessoas que não tinham voz. Sim, né? Tipo, pagou um pecado, pagou por coisas ruins que eu merecia. Então, eu fazer o bem pro outro não é apenas consequência. E eu não acho que fazendo o bem eu vou ganhar pontos no céu, de que eu vou ser recompensada. Eu vou ser recompensada por simplesmente fazer. Porque o Deus que plantou em mim é aquele que também que capacita para que eu plante nos outros. Exatamente. E é isso que o pastor também estava falando, que às vezes a gente acha que por sermos fiéis a Deus, que nada de errado vai acontecer com a gente. Ele até falou, né, o alecrim dourado de Jesus. Sim. E não é bem assim. Claro que Deus vai honrar a gente de diferentes formas, mas a gente tá num mundo caído, contaminado pelo pecado, e a gente vai sofrer com isso também, mas a gente não vai ser destruído no final. Exatamente. A gente não vai ser sobrecarregado no final, porque a gente sabe que o peso que está, tipo, a nossa recompensa é na glória eterna que vai ser revelada. Então, às vezes você tá aí se perguntando, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo, eu não roubo, eu não minto, eu não prejudico ninguém. Mas, cara, você tá fazendo isso pra ser visto? Você tá fazendo isso pra ser um fariseu? Até porque isso também é um pecado, é vaidade. Você quer ser visto, né? Você quer ser aquele que, nossa, você fez isso, que bacana, que demais. Ser reconhecido a todo momento. E isso é um pecado, gente. A gente, às vezes, não reconhece porque a gente tá tendo outra visão, né? A gente vê só aqueles que, realmente, a mentira, o adultério, eles são mais visíveis, né? Mas essas sementinhas pequenas também, elas são pecados e acrescentam no seu ego. Sim. Entendeu? E se você busca por isso, eu te lamento dizer, mas a sua recompensa já foi dada aqui na Terra, como o próprio Jesus fala. Mas se a gente faz não buscando receber algo em troca, é Ele que vai nos dar uma recompensa interna. Na verdade, Ele é a nossa recompensa, acima de toda e qualquer outra coisa. É o nosso bem mais precioso. Sim. A nossa vida é literalmente para servir a Deus, né? E assim também reflita essa questão de você não estar andando como um cristão. Tipo, então por que você está na igreja? O que você está realmente buscando, né? Realmente é essa questão de ser reconhecido, porque aqui dentro é muito fácil você falar de Jesus. Porque você está no meio de pessoas que também se interessam por Jesus. Mas lá fora a maioria não se interessa, não quer nem saber. Você chega com essa palavra, você já é recebido com 3, 4 pedras na mão. Né? Mas também entender que tem um limite. Você não vai fazer com que as pessoas engulam o nome de Jesus. Isso também não deve acontecer, né? Porque assim você também está deixando de ser parecido com Cristo. Cristo nunca chegou ao ponto de obrigar alguém a receber dessa palavra, né? A entender realmente que ele era Jesus. Sempre tudo foi muito natural, tudo flui. Porque é uma obra que o Espírito Santo faz. Eu acho que num tempo como esse, né, Ana, a gente não tem mais desculpa, assim, para ficar colocando obstáculos para que o evangelho seja proclamado. Eu acho que a gente precisa aprender a ler a nossa cultura, aprender a ler o momento que a gente vive, que nem se a gente está inserido nas universidades, se a gente está inserido no nosso trabalho, de que maneira que a gente vai alcançar essas pessoas, pessoas que creem em coisas totalmente diferentes das nossas, talvez coisas que até ferem os nossos princípios, mas como que a gente vai alcançar essas pessoas? De uma forma respeitosa, né? Porque por muitas das vezes também os cristãos são aqueles que apontam o dedo, né? Ele fala assim, cristãos, tá? Porque se você é uma pessoa que já chegou a ferir a outra com palavras, porque ela tinha um pensamento diferente, segue uma religião diferente, você é um cristão. Você está mais afastando aquela pessoa do que aproximando de Jesus.
né? Isso também reflete na sua imagem, porque a gente está aqui para santificar o nome de Jesus e não manchar esse nome, entendeu? Nós santificamos esse nome através das nossas atitudes e daquelas palavras que a gente fala. Sim. Essa é a nossa oração, o Pai Nosso, né? É, verdade. Eu acho que tudo isso faz com que a gente pense que é difícil, é trabalhoso, é custoso, cansativo, mas é o que foi prometido aqui pra gente fazer, de que não seria uma vida fácil, de que não seria algo tão simples assim, mas que vale a pena. E eu acho que até caminhando um pouco para aquilo que o pastor estava citando no final, de que Pedro e João, eles, diante da perseguição que eles estavam vivendo, eles não falaram: Deus, livra a gente disso, faz com que a gente vá para outro lugar. Não, eles oraram para que Deus desse mais coragem, mais ousadia, para que eles continuassem pregando o evangelho. E se alegraram na perseguição. Sim, nossa. Os caras saíram da prisão assim, ó. Paulo, nossa, quantas vezes Paulo foi expulso de uma cidade, foi espancado, e a gente tá aqui reclamando que as pessoas não respeitam a nossa opinião, não entendem o nosso ponto de vista, sendo que às vezes a gente não tá sabendo se comunicar, a gente não tá sabendo falar. Sabe o que é também? Uma coisa que eu acabei de parar pra pensar. A gente não reconhece o peso do nome de Jesus, sabe? Eu acho que a gente não se alegra com isso. A gente não se alegra com o fato de que temos Jesus e Ele é o nome sobre todo o nome. Gente, tipo, dá pra entender a noção do tamanho disso? Sim. Do que a gente carrega, né? Por muitas das vezes as pessoas não olham pra isso e é por isso que elas são tão cabisbaixas, são tão tristes, são tão negativas, porque não entendem o que realmente está sendo feito aqui, nesse momento, nessa parte da história, né? Eu acho que a gente precisa voltar e relembrar um pouco do que aconteceu até que a palavra chegasse até nós. Foram muitos nomes, muitas pessoas, entendeu? Que se envolveram nisso para que a palavra chegasse até as nossas mãos. E a gente não dá o devido valor para ela, entendeu? A gente não entende todo o sacrifício que foi feito, todas as mortes que foram exercidas lá atrás, né? Pra agora. Agora, pra mim, tipo, na minha visão, é um tempo muito fácil, é um tempo muito simples. Aqui no Brasil, a gente não tem nem perseguição, gente. Tem gente que diz que sim, né? Mas a gente não vai entrar nisso. Falta para os vídeos. Próximo tempo de mesa. Sim. Mas isso me faz pensar muito sobre Paulo falando a Timóteo, né? Tu, porém, vai sofrer perseguição, vai passar por coisas difíceis. E eu acho que Jesus não deixou isso escondido na mensagem dele. A gente estava até falando sobre isso. De que às vezes as pessoas prometem um evangelho de que você só vai vencer, só essas coisas. O evangelho é tudo isso, mas ele não é só isso. Exatamente. Porque quando Jesus chamava os discípulos para acompanharem ele falava: você vai ter que abandonar a sua família, você vai ter que deixar de fazer tal coisa. Você vai ter que renunciar muita coisa para poder sofrer pelo meu nome, que é uma honra. E talvez eles não entendiam aquilo naquele momento. Eles não entendiam. Não entendiam. Eles achavam que era algo terreno, militar, que eles iam manifestar e tal. Como assim? Jesus não vai fazer uma grande guerra aqui e conquistar tudo pra gente? Sim, vamos entrar no poder. Mas às vezes a gente entra... Eu acho que também porque a nossa geração não sabe muito, não quer mais saber, né, de dificuldades. Ninguém, né, quer sofrer. Mas a gente entra com um evangelho que diz, sim, que a gente vai sofrer, que a gente vai passar por dificuldades, mas que vale a pena até o fim, para aquele que é a nossa recompensa, né? Exatamente. E eu acho que isso faz a gente refletir muito. Não sei se esse vídeo foi pesado de alguma forma, mas eu acho que faz a gente pensar sobre a vida que a gente está vivendo. Sim. Faz a gente pensar nesse peso dessa responsabilidade, o peso da glória de Deus, de que é muito bom viver com Cristo, mas a gente também só tem essa vida. A gente só tem essa oportunidade para poder compartilhar. E isso eu falo assim para vocês muito mexida comigo mesma, de que, cara, eu realmente preciso, sabe, levantar de onde eu tô e compartilhar, e preciso falar.
nem só de palavras mansas a gente vive, né? Às vezes a gente precisa ali de um puxão de orelha, e essa é a nossa caminhada com Cristo. Entendeu? Às vezes a gente vai levar um puxão de orelha pra gente despertar, mudar e crescer, né? Atingir outro nível de maturidade, né? Porque é assim que a gente vive a nossa caminhada cristã, né? Nós começamos com o leite materno, mas nós estamos caminhando para o alimento sólido, né? Quem ainda não está no alimento sólido vai ter que chegar nesse nível em algum momento, gente. Não dá para viver só no leite. Não dá para viver só no raso. A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir e cada vez mais conhecer a Cristo realmente, né? A verdadeira palavra, a verdade. Sim, e eu quero até te tranquilizar de que Deus sabe da sua imaturidade, Deus sabe da minha imaturidade, do meu coração que é inconstante, de que eu nem sempre consigo fazer as coisas certas ou o bem que eu esperava fazer, mas no final eu não faço. Deus conhece a gente e Ele tem paciência conosco para que a gente amadureça, mas contanto que a gente tenha um coração, uma ação de fazer realmente, de que Deus é misericordioso, mas Ele é misericordioso para aqueles que têm um coração arrependido, para aqueles que querem ser mudados, serem transformados. Então, se você se encontra dessa forma de que você está inconformado com a sua vida, você está inconformado com os seus dias, cara, é simples, sabe? Vá diante do Senhor com um coração arrependido e peça para Ele: Senhor, limpa o meu coração, porque eu não quero ser somente limpo de mãos, mas eu quero ser puro de coração, como diz o Salmo 24. Então, às vezes as pessoas falam, você tem que fazer grandes sacrifícios, mas eu acho que Jesus sabia do porquê que tinha que ser assim, para que ninguém se vangloriasse. Ele tornou as coisas um pouco mais simples, para que ninguém pudesse falar, foi pelo meu mérito. Com certeza. Sabe as palavras. Adorei. Eu vou... anota aí, pessoal. Por favor, eu espero que vocês estejam com um caderninho anotando tudo que a gente tá dizendo aqui. Sim. É o mínimo. Brincadeira. E eu acho que assim, eu acho que hoje, assim, foi o bastante pra gente refletir. E quero deixar também que foi uma honra estar aqui com a Ana, estar aqui com o pessoal que finalmente, vocês não sabem como foi difícil juntar nós duas. Exatamente. As maiores fãs dessa banda aqui, não tô fazendo merchan. Mas se vocês quiserem conhecer, fica aí a dica. Mas que Deus abençoe muito vocês. Eu espero que essa palavra tenha sido pregada nas pedras dos nossos corações. E deixe o seu comentário, o que você tem achado, se algo precisa ser melhorado também, alguma sugestão, a gente vai estar disposto a ouvir, a ler, principalmente. Não, mas antes de nos despedirmos... Verdade. Não podemos nos esquecer da nossa vigília, pessoal. Exatamente. Fala aí, agenda. Que dia é? Vai acontecer no dia 25 de abril, às 10 horas da noite. É isso mesmo, produção? Meu Deus, a agenda não sabe. A nossa vigília Turn the World Upside Down. Colocando um de cabeça pra baixo. Exatamente, em português é isso. Não sei porque botar em inglês. Coisa do nosso pastor. Nós somos brasileiros. Pastor, por favor. Representatividade brasileira, né? Fala brasileiro. Brincadeira. Brincadeiras à parte. Você não pode ficar de fora da nossa vigília. A gente tá em grande preparação para que esse dia seja glorioso e para que Deus seja cultuado de uma maneira extraordinária, essa é a palavra. E também não nos esquecendo de sempre comentar aqui dos nossos cultos da juventude, do Sunset for Jesus, todo sábado às 4 horas da tarde na Avenida São João 791. E o encontro, 12:30, na 1035. Exatamente, na mesma avenida. Isso. É um portãozinho preto ali que você não vê como se fosse um salão, mas é um salão, tá, gente? Pode vir. Tá convidado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fiquem aí. Te esperamos no encontro. Te esperamos amanhã. É isso. Amanhã não. Porque vai sair a quarta. Não é amanhã. Ai, corta, Caio. Corta. Volta lá. Nós te esperamos. Te esperamos depois de quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Te esperamos pro próximo Sunset. Te esperamos no próximo tempo de mesa. Por favor. Tchau. É isso, tchau.